Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus queridos, bem-vindos, meus amores. Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, porque tem uma ideia na mente que precisa ser olhada com muita sinceridade. Olhar com muita sinceridade para que essa ideia possa ser compreendida e, enfim, retirada da mente. Sabe por quê? Por não ser consistente e, portanto, não ser real. Que ideia é essa? Então, essa ideia é a ideia de sacrifício e todas as suas derivações, como renúncia ou a desistência do desejável, que precisa ser entendido isso, sabe? O que é renúncia, o que é desistência O que é sacrifício? O que é desistência do desejável? Será que é assim mesmo? Aliás, assim, no último domingo, na Cineaula Coexiste, nós assistimos ao filme Irmã Dulce, que é um relato biográfico da trajetória desse ser tão amoroso que entregou a vida para minimizar o sofrimento de todos aqueles que apareciam em seu caminho. É uma história muito emocionante, de muita devoção, muito carinho, muito cuidado e amor. Mas, que dependendo da maneira como é olhada, essa história pode ser vista como uma história de sacrifício e de renúncia. Vamos então falar um pouquinho sobre isso para retirar alguns equívocos da mente sobre esses termos? Sim. Acho super importante. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje: o fim do sacrifício. Ok, vamos lá então. Antes de mais nada, é importante compreender que, antes de pensar em sacrifício ou renúncia, é fundamental o desenvolvimento do discernimento entre realidade e ilusão. O motivo disso é facilmente compreensível e o resultado dessa compreensão traz uma mudança radical que tira da mente toda a possibilidade de acreditar que o amor possa exigir a desistência do desejável em termos reais. Pois é, porque se o amor trouxesse, de fato, a necessidade da desistência do desejável, em termos reais, o amor estaria também ligado ao sacrifício, o que é absolutamente infundado, porque nesse caso o amor traria necessariamente desconforto para o praticante sincero. Aquele que realmente quer praticar o amor teria que desistir do desejável, como se isso fosse possível. Então, exatamente. Se isso fosse real, então aqueles que amam seriam menos felizes do que aqueles que colocam os seus desejos individuais acima dos interesses de outras pessoas ou do coletivo. Entenderam isso? É muito importante. Assim, é preciso questionar essas coisas para ver a falta de fundamento, que existe na prática do dia a dia, Se isso fosse real, aqueles que amam seriam menos felizes do que aqueles que colocam seus desejos individuais acima dos interesses de outras pessoas ou do coletivo. O que seria totalmente absurdo, né? Claro, pois a prática do amor seria menos feliz do que a prática do individualismo. Pois é. E isso faria com que o amor fosse sofrível e somente pudesse ser praticado através do sacrifício ou da desistência do desejável. Se isso fosse de fato assim, o amor seria realmente uma vida muito dura e a felicidade estaria na prática do individualismo, ok? Nesse caso, o amor estaria restrito a quem decidiu abrir mão da própria felicidade para investir na felicidade alheia. Obviamente, isto não é assim, ou seja, isso não tem nenhum fundamento real. Muito pelo contrário disso. A ideia de sacrifício está na decisão, consciente ou não, pela tentativa de ser separado e se fechar em interesses separados ou individuais, sacrificando o que realmente quer, mas que não se permite. Ou, em outras palavras, o que verdadeiramente interessa, sabe? A pessoa abre mão do que realmente interessa e do que ela realmente quer. No fundo, ela abre mão do que ela realmente quer. E ela abre mão daquilo que realmente traz a felicidade. Quando ela está fechada em interesses separados, ela está abrindo mão do que ela mais quer. Ela está abrindo mão da sua felicidade, imaginando que esse fechamento esteja defendendo alguma coisa sua particularmente, Somente os interesses universais podem trazer felicidade, pois nos interesses universais, entendam isso, nos interesses universais todos estão incluídos, a começar pelo praticante dessa decisão sábia.
Nenhum sábio desiste do desejável ou faz sacrifícios em nome da felicidade alheia. Aliás, visto que o alheio nunca existiu. Agora presta atenção, galera. O alheio nunca existiu. Nada está alheio a qualquer ser, seja ele humano ou não. O conceito de alheio está mais para a alienação da verdade do que para a visão dos fatos, levando em conta que ninguém conseguirá nunca ser alheio a qualquer outro ser vivo. E se isso ocorrer na mente, será apenas um equívoco de ótica a ser corrigido. Não existe o alheio, porque nós não somos separados. Não existe o outro, não existe o alheio. Ok? Então, a felicidade está para o amor, assim como a infelicidade está para a ideia de interesses separados. Isso é assim pelo fato de que a realidade é assim e nunca vai mudar. Deu para entender? Você pode ignorar os fatos, mas não pode mudar a realidade. E essa é a nossa garantia de que seremos todos felizes. Inevitavelmente, isso é só uma questão de tempo. Sim, há muitos caminhos no desenvolvimento da confiança e da consciência de que não somos separados, mas todos os caminhos chegarão de alguma forma até o inevitável e verdadeiro final, onde todos se encontrarão para o derradeiro passo, o último passo, o passo final, em unidade para dentro da realidade e para fora da ideia de separação. Todos chegarão lá, independente do caminho que fizeram, né? Isso significa que tudo está caminhando no tempo para que tudo seja visto exatamente como é. E a isso, a gratidão é sempre devida por todas as ocorrências e por todas as contribuições que todos deram na história da humanidade e na história de todos os relacionamentos, tornando a jornada sempre útil. Você aprende sempre com todas as coisas que acontecem, cuja importância de todas essas cenas, a importância de tudo e de todos esses aprendizados que aconteceram com todos que participaram de todos os relacionamentos, isso sempre aconteceu, esse aprendizado, mesmo que isso não tenha sido compreendido a princípio, mas rolou. Pois é, enfim, vida, realidade, amor, unidade, eternidade, paz e felicidade são conceitos que nunca estão separados. Ser feliz é o mesmo que ser realista, que é o mesmo que cuidar de todos por ter consciência de ser todos. E sendo todos, consegue ver e cuidar de todos. Consegue ver que cuidar de todos é cuidar de si mesmo e amar a todos é amar a si mesmo. Então, gente, isso precisa realmente ficar muito entendido, né? Olha, entendam isso aqui, ó. Paz. Todo mundo quer ficar em paz, né? A paz é a ausência de conflito. E a ausência de conflito está na visão de que não há interesses que possam se chocar na realidade. Somente as ilusões é que se chocam, por não reconhecerem a verdade que jamais geraria interesses separados, levando em conta que a separação nunca existiu. Portanto, não se interessar pelo outro é não se interessar por você mesmo. Isso nunca trará felicidade. Se interessar pelo outro, ao contrário disso, é se interessar por si mesmo. Porque não existe o outro, que na verdade é uma extensão de você mesmo. E nesse caso, fazer pelo outro é fazer por você mesmo. E isso jamais será um sacrifício ou uma renúncia de algo desejável. Mas ao contrário disso, será o reconhecimento do seu próprio mérito em ser feliz, pois aqueles que fazem por todos são os únicos que aceitaram a felicidade para si mesmo. Nossa, isso... É exatamente isso. Isso precisa ser muito bem entendido. Aqueles que fazem por todos são os únicos que aceitaram a felicidade para si mesmo. Você sabe que tem uma música que, na minha adolescência, eu adorava essa música. Essa música se chama He's My Brother. E eu não conhecia a tradução dela, eu nunca tinha ido atrás, por incrível que pareça, na época, eu não tinha ido atrás da tradução da música, que essa música mexia muito comigo. Essa música estava falando assim, ó, ele não é um peso para mim, ele é meu irmão. Ele não é um fardo,
Ele é meu irmão. Exatamente. E só de falar isso me emociona, sabe? Porque nós não estamos separados. Ninguém, quando a gente está fazendo alguma coisa por alguém, isso não pesa. Isso não pesa, gente. Isso não é... Não é um sacrifício. Não é um fardo. Ou uma renúncia. Não. É um prazer. É um prazer. É um prazer enorme. Cuidar do meu irmão é um prazer enorme. Se eu não cuidar, é que eu vou ficar devendo para mim mesmo. Não é devendo para ele, ficar devendo para mim. Porque eu não estou cuidando de mim. Porque ele é o que eu sou também. Somente a ingenuidade poderia considerar que aqueles que amam sofrem e os individualistas levam vantagem. Não, é um equívoco tão grande isso. Essa é uma ideia completamente fora da realidade, que tenta convencer você de que há interesses pessoais ou separados a serem defendidos para que você não perca nada e para que você tenha que disputar seus interesses e a sua felicidade com seus irmãos, tendo inclusive que escolher em muitos momentos entre a sua felicidade e a felicidade de alguém, ou entre os seus interesses e os interesses de alguém. E aí isso fica num lugar que você não consegue ser feliz. Porque se você tiver que abrir mão da felicidade de alguém para que você possa cuidar da sua felicidade, você não vai ficar em paz. E não é assim. Quando você está cuidando da sua felicidade, quando é alguma coisa que realmente faz você feliz, isso não vai fazer só você feliz, vai fazer a todos felizes. Entendeu? E quando você está cuidando do interesse de alguém, que é um interesse real de alguém, você também está cuidando do seu. É a mesma coisa. Entendeu? As coisas se juntam naturalmente. Isso na verdade, é impossível na realidade, né? Você ter apenas os seus interesses, porque na realidade, os interesses de um são também os interesses de todos. Na realidade, isso é assim. Isso pode não ser visto, mas não deixa de ser verdade, né? Isso pode não ser praticado por quem não vê, mas continua sendo a única forma de ser realmente feliz. Levando em conta que somente a realidade é feliz e somente as ilusões trazem desconfortos. Sim, somente as ilusões trazem desconfortos. Isso é assim e pode ser visto na história toda da humanidade. Todos que se dedicaram a todos foram sempre os maiores exemplos de paz e de felicidade, independente das condições às quais eles se submeteram em nome do cuidado com todos, que, por eles, por essas pessoas que se dedicaram, todos foram vistos como irmãos, ou como não separados, ou ainda como uma extensão da sua própria e real existência. Todos aqueles que fizeram isso na humanidade, fizeram isso porque não viram a separação em ninguém. Viram em todos uma continuidade de si mesmo e fizeram por todos e ficaram em paz fazendo isso. E por isso foram felizes, independente das situações que aconteceram quando isso estava ocorrendo. Aliás, tem uma passagem que Jesus falou quando ele estava levando a cruz e tal. Tinha umas mulheres chorando e ele parou e falou para elas: não chorem por mim, não. Chorem por vocês mesmas, pelos seus filhos. Não precisa chorar por mim. Né? Tipo, tá tudo bem comigo, eu tô fazendo aquilo que realmente quero fazer. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Eu estou fazendo aquilo que não me deixa em conflito. Não é um sacrifício. Não é um nem sacrifício. uma renúncia. Isso. Eu não estou abrindo mão do que eu penso para fazer isso. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e Deus está comigo. Né? Então assim, todos que viram a verdade viram também o caminho mais curto para a felicidade. E vendo, jamais poderiam optar por outra coisa e, sendo honestos consigo mesmos, alcançaram a paz e ensinaram isso ao mundo. E ensinando a verdade ao mundo, foram também reconhecidos como sábios e como referências de amor e, portanto, de felicidade. Enfim, aceitemos a felicidade para nós e para todos. E assim, nós podemos desistir do sacrifício, desistir da ideia de sacrifício e aceitar receber as dádivas da visão unificada, da visão realista, que nos permite desfrutar da plenitude da existência e de tudo que está sempre disponível e que é tudo o que nós mais queremos. Sabe o que é? Que é o fim da ideia de solidão e de isolamento mental.
Gente, isso é tudo que nós queremos. O que todo mundo quer, ainda que esteja escondido lá no fundo, é o fim da ideia de solidão e o fim do isolamento mental. Aliás, não é sábio negar a sabedoria daqueles que amaram a todos, e por isso, esses nunca sacrificaram a sua própria e real vontade. Mas ao contrário disso, eles se permitiram fazer tudo o que a sua real vontade lhes pediu. E dessa forma, não tiveram conflito interno e exerceram a real liberdade. E sendo livres, foram o que realmente são. E nunca deixaram de ser. Isso, eles foram o que realmente são e que nunca deixaram de ser. E sendo verdadeiramente o que sempre foram e continuam sendo, porque quem é, né? Lógico, o que nós somos nunca deixa de ser. Eles amaram e ainda amam a todos. E, consequentemente, ou inerentemente, amaram também a si mesmos e a Deus. Quem ama um, ama todos. Amor, ele é absolutamente inclusivo e generalizado. Quem ama um, ama a todos, e ama a si mesmo, e ama a Deus. Entendido isso? Sim, então fica a dica, meus amores, para essa semana e para a vida, para repensarmos sobre a ideia de sacrifício e renúncia que há em nossa mente e mudar definitivamente essa ideia. Porque, sabe o que acontece? No caminho da felicidade e do amor, isso não requer nenhum sacrifício. O caminho da felicidade e do amor não requer nenhum sacrifício. Isso, mas ao contrário disso, requer que você se permita ser feliz. Sabe, ser feliz tanto quanto todos aqueles que realmente amaram a todos e se sentiram felizes por terem feito isso, por terem seguido a sua real vontade. Ok? Ok, amores? Então fiquem com Deus, boa semana e vivam o amor que somos. É isso. Um beijo no coração e coloque o seu amor para rodar, tá bom? Até semana que vem. Um beijo.